programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia! O programa Mães Amorosas está no ar, iniciando com Provérbios. Graças ao Senhor e às suas infinitas misericórdias. Nós dormimos e acordamos porque foi a vontade de Deus. E vamos de Provérbios. E o provérbio do dia diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Temos como título: honra ao Senhor com os teus bens. Jacó teve um sonho quando se dirigia para Harã, e o Senhor lhe apareceu e prometeu dar a terra em que estava deitado a ele e a sua descendência. E ao lugar deu o nome de Betel, que significa a casa de Deus. Jacó então fez um voto de dar o dízimo a Deus de tudo quanto este lhe concedesse. Gênesis capítulo 28, versículo 10 a 22. O rei Davi reconhecia que tanto riquezas quanto glória tinham origem no Senhor e declarou: quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. 1 Crônicas 29, 12 até o 14. Realmente, tudo que temos vem do Senhor. É uma honra podermos ofertar as primícias das nossas rendas. As igrejas da Macedônia pediam a graça de participarem das ofertas com muitos rogos a Paulo, mesmo em meio à profunda pobreza deles. 2 Coríntios 8, 1, 4. Diante disso, vemos o quão importante é exercitarmos o nosso dom de ofertar riquezas materiais para as necessidades da igreja e da obra do Senhor. Ofertar é graça, não é prejuízo. Em Mileto, Paulo recordou as palavras do próprio Senhor Jesus: mas bem-aventurado é dar que receber. Atos 20, 35. Portanto, honremos ao Senhor com os nossos bens. Bom dia. Amanhã retornaremos neste mesmo horário. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Esse é o programa Mães Amorosas. Estamos aqui iniciando a nossa leitura bíblica. Irmã Lene e eu temos uma porção diária para você. Quero te dizer uma frase para encorajamento nesta manhã. Lute, acredite, conquiste. Às vezes você precisa perder para ganhar, né? Assim como negar a vida da alma. Aos nossos olhos, nós estamos perdendo. Mas lute, deseje ardentemente a palavra do Senhor como criança recém-nascida. Alcance. Quem busca, acha. Quem bate, abrir-se-vos-á. E quem procura, encontra. Invada, seja ousada. Às vezes você pode cair, desanimar, mas sempre tem alguém para te ajudar a levantar.
Aceite a ajuda de uma irmã, de um amigo, do marido, do filho. Não fique prostrada, levante-se. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite sempre em Deus, porque Ele é a tua força. Lute e conquiste e seja feliz todos os dias. Amém? Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, assim como o casamento, né? Tem dias que tá tudo bem, tudo mil maravilhas, mas às vezes vem problemas e nós precisamos enfrentá-los para poder vencê-los. Então, essa semana eu tenho certeza que muitos de nós fraquejamos, mas se nós estamos aqui é porque nós vencemos, não é isso? Nós vencemos as fraquezas, o cansaço, o desânimo e estamos aqui. É isso aí. Pronta para mais uma luta. Senhor, nós te agradecemos por essa programação de hoje. Que o Senhor seja conosco. Sabemos que os tempos são finais e nós estamos remindo o tempo, colocando o Senhor em primeiro lugar, para que todas as coisas sejam encabeçadas pelo Senhor. O Senhor possa estar nos abençoando com muita alegria no nosso interior e com muita clareza e visão, sabendo que a responsabilidade da pregação do Evangelho, de espalhar a palavra por toda a terra, é nossa. A tua igreja persevera no ensinamento dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Porque sabemos que a nossa responsabilidade é de edificar a igreja nos tempos finais. Somos os trabalhadores da última hora. Que o Senhor possa nos encontrar sempre prontas para servir. E de uma maneira prática, Senhor, nos ensine que servir o Senhor é servir os irmãos. É servir o próximo, é amar o próximo. Que o Senhor cada dia aumente a nossa visão, para que nós possamos cuidar dos conservos até que o Senhor venha. Muito bem, amadas irmãs, eu creio que o nosso coração já está aberto para o Senhor, né? Falta só agora abrir a Bíblia. Hoje vamos iniciar a leitura no capítulo 26, a partir do versículo 17. Abimeleque manda Isaac embora da sua terra, porque ele se tornou muito poderoso ali. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhe tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitnar. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Eu quero que você perceba que ele não contendeu com os pastores de Gerar. Simplesmente ele percebeu que ali não era lugar para ele estabelecer morada, porque ninguém dá para viver em conflito, né? Então, quando ele abriu outro poço e não houve contenda, então ele entendeu. Agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra.
Versículo 23. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque faz aliança com Abimeleque. Versículo 26. Abimeleque, seu amigo Ostate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: Por que vocês vieram à minha presença se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você? Mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado. Lhe disseram: Achamos água. Ao poço, Isaque deu o nome de Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Versículo 34. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Isaque abençoa Jacó. Capítulo 27, versículo 1. Quando Isaque envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Esaú respondeu: Aqui estou. O pai lhe disse: Estou velho, não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, a sua aljava e o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: Ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: Traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor, antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai, para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo, vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse:
Meu pai, ele respondeu. Fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu ao seu pai. Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça para que depois o Senhor me abençoe. Isaac perguntou a seu filho, como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto para que eu apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz de Jacó, mas as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. Então perguntou, você é mesmo o meu filho Esaú? Ele respondeu, eu sou. Então disse, traga aqui para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó a levou até ele, e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse, vem cá, me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você, e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Quando Isaac tinha acabado de abençoar Jacó, e este mal tinha saído da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e a levou ao seu pai e lhe disse, levante-se, meu pai, coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaac, o pai dele, perguntou, quem é você? Ele respondeu, sou seu filho, o seu primogênito, sou Esaú. Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção e disse, mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo. Antes que você chegasse, eu o abençoei e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito, cheio de amargura e disse, abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaac respondeu, seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse, não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou, então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú, eis que o constituí Senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele. De trigo e de vinho supri, assim o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai, será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaac, seu pai, disse, sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo, os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis
que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que eu vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão. E cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Então, Rebeca disse a Isaque: estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de quem me servirá a vida? Então, eu quero voltar a comentar com vocês a partir do capítulo 25, quando Rebeca estava grávida, esperando o filho, ela teve dores e via que os filhos brigavam dentro do ventre dela. E consultou o Senhor. E o Senhor falou com ela o seguinte: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro. E o mais velho servirá o mais moço. Puxa, o Senhor falar com você, todo o tempo você fica meditando naquela palavra que o Senhor lhe falou, né? Ruminando, né? A palavra do Senhor. O que ela ganhou ali? Luz. E ela entendeu que Jacó seria o primogênito. Ela não sabia como isso ia acontecer, mas o Senhor já tinha revelado para ela. E ela sabia também que iria se formar 2 povos, porque o Senhor já tinha dito para ela. Quando Esaú casa com as filhas de Et, né, com as filhas do lugar ali, casando com outros povos, ela percebe que houve divisão de povos aí. Então, ela percebe, pensa bem, o Senhor falou para ela: 2 povos nascidos de você se dividirá. Então ela sabia, 2 povos. Um era Esaú, que havia se casado com as mulheres de Et. E o outro era Jacó, ela só tinha 2 filhos. Então, o Senhor tinha dito o que para ela? Que o mais velho servirá o mais moço. Então ela tinha clareza que Jacó seria o primogênito, porque o Senhor havia falado isso para ela. Então nós vimos que no mesmo capítulo, que Esaú era caçador. Onde que ele ficava? Caçando, né? Então, isso agradava o coração do pai, né? O pai amava Esaú, mas Rebeca criou Jacó perto dela e ela o amava. Ela estava preparando Jacó para a primogenitura. E nós vimos isso porque Jacó amava a primogenitura, tanto que conseguiu comprá-la de seu irmão por uma bagatela de 1 prato de lentilhas. Nós vimos no capítulo 26, Isaque prosperou na terra dos filisteus. Ele foi muito abençoado, se enriqueceu ali, mas o Senhor não queria que ele ficasse ali, morando com os filisteus. O Senhor queria tirá-lo de lá. Então vimos o arranjo de Deus. Abimeleque manda ele embora. Se ele for mandado embora, ele tem que obedecer. Então, isso mostra o Senhor trabalhando na vida de Isaac. Aí ele abre um poço, contendem pelo poço. Então ele percebe, bom, não é aqui que o Senhor quer que eu fique. Aí ele abre um outro poço, contendem por aquele também. Então ele tem clareza, não é aqui que é o meu lugar. Mas ele abre um poço em Berseba e ali não contendem com ele. Então ele sabe, é aqui que é para a gente ficar. Então o Senhor conversa com ele, né, e promete uma numerosa descendência, né? Promete abençoá-lo muito. E ele é tão abençoado que isso é visível aos olhos de Abimeleque, de seu amigo Astarte, e ficou comandante da sua guarda, do seu exército. Então,
eles decidem, né? Puxa, vamos atrás de... Nós mandamos ele embora, mas ele é um abençoado de Deus. Vamos lá fazer uma aliança com ele, né? Para que tudo vá bem para nós também. Então, eles foram ao encontro de Isaac e fizeram essa aliança de paz com ele. Ao abençoar Jacó, a gente fica na dúvida, né? Será que Isaac realmente não percebeu que as mãos eram de Jacó e não de Esaú? Porque as mãos estavam cobertas com pele de carneiro, né? Então, a gente fica na dúvida, não é? Lendo o texto, você fica na dúvida. Mas o fato dele abençoar Jacó, aí é uma confirmação, né? Aí você fica pensando, puxa, mas Jacó e Rebeca enganaram o pai. Mas você se lembra que Esaú vendeu o direito de primogenitura? Só que Esaú esqueceu de um detalhe muito importante. A bênção está ligada à primogenitura. Se ele vendeu a primogenitura, ele também perdeu a bênção. E Jacó sabe disso, e Rebeca sabe disso. Ora, a primogenitura já é tua, mas você precisa da bênção. E a bênção está com quem? Com seu pai Isaac. Vamos tomar a bênção. Você concorda comigo? Se Jacó comprou a primogenitura, ele também tem que ganhar a bênção, porque pertence a ele, né? Então, aos nossos olhos humanos, a gente acha que eles estão enganando o pai, mas na verdade, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, vendeu por um preço bem baixo, né? Que é o prato de lentilha, e agora, como a primogenitura veio junto com a bênção, ele foi agora buscar o que de fato lhe pertencia, a bênção. A história é bastante interessante, né? E o Senhor nos dê sempre visão, né, ampla, clara, para que a gente possa entender, né, os caminhos do Senhor, que não são os nossos, né? Nós temos que pedir ao Senhor sabedoria para prosseguir nessa jornada. Com essa visão, nós queremos a primogenitura, queremos a bênção, que é estar com o Senhor por 1000 anos. Disso nós não abrimos mão e nós vamos lutar pelo nosso direito de primogenitura até a volta do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Ficamos por aqui. A irmã Lene dá continuidade com Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. Está imperdível essa leitura. Amém, irmãs? E até domingo, até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, um horário especial para você. Amanhã tem mais e eu aguardo vocês. Até lá. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura de hoje, dia 12, vamos ler Salmos, capítulo 10, versículos 16, 17 e 18, Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, e o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 17. Vamos começar a partir de Salmos. Salmos 10, versículo 16. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano que é da terra não volte a espalhar o terror. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Agora, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, 1 ao 17. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito.
Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus que tinha dado tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. A questão do jejum. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amanhã terminaremos o capítulo 9 de Mateus. Bom dia. Em sua criação Deus arquitetou criar o homem para expressá-lo. Mas este homem do seu Deus se afastou, provando morte, também pecado. Deus então se fez um homem, homem de dores, que se entregou. O pecador Cristo alcançou, e para Deus Pai o resgatou. Deus amoroso, que tanto ao mundo amou.
de Deus alcança o homem para saciá-lo. Também a árvore da vida lhe deu para suprir e expressá-lo. Ó Jesus, somos-te gratos por nos trazeres de volta a Deus. Hoje em ti gozamos paz, não a do mundo, mas a que dás a todo homem que se achega a Deus. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: Cingidos para servir e lutar. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Em sua epístola aos Efésios, Paulo fala de tomar a armadura de Deus e ir para a batalha. Estamos no meio de uma batalha. Quando a Bíblia fala de cingir as vestes, essa atitude está relacionada a servir à mesa, trabalhar ou lutar. De fato, não podemos lutar usando uma armadura solta, nem servir as pessoas com a roupa solta. Precisamos cingir-nos. O versículo 14 esclarece com o que devemos cingir-nos. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Além disso, quem luta karatê, boxe ou MMA sabe que é muito importante aprender a ficar firme sobre os pés para não levar tombos. Assim, ficar firmes significa estar pronto para lutar. Você está firme e pronto para a luta? Se você tem a realidade em seu corpo e está cingido com a verdade, essa realidade vai ligar-se com a sua veste e você terá uma vida de justiça. Nas bodas do Cordeiro, nós nos uniremos a Cristo como igreja gloriosa, cooperando com Ele como exército que derrotará o anticristo, o falso profeta e os exércitos das nações que se rebelarem contra Deus e contra seu povo. Por fim, juntamente com Cristo, pisaremos o lagar da ira de Deus. Na última batalha de Armagedon, iremos encerrar esta era e introduzir a era do reino milenar. É nesse período que os vencedores reinarão com Cristo e serão seus sacerdotes por 1000 anos. Você deseja ser um deles? Ó Senhor Jesus, sim, nós desejamos ser esses sacerdotes que lutam pelos teus interesses, que estão cingidos para servir e lutar. Senhor, nos cinge com a verdade, com a couraça da justiça. Nos reveste, Senhor, da tua armadura. Ó Senhor Jesus, queremos estar sempre prontos para ti. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança.